Exercícios físicos para fibromialgia. Qual que é a questão, né? Exercício enfim, eu sempre falo isso também, mas é a terapia que nos estudos científicos se mostrou a mais eficaz para tratamento da fibromialgia. Gente, tá muito barulho aqui, vocês estão ouvindo muito barulho da rua? Eu vou ver se eu fecho, porque pra mim aqui tá muito barulho. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Vamos ver se melhora. Então, o exercício físico é super importante, já se mostrou a terapia mais importante no tratamento da fibromialgia. Então, eu sempre fico eu sempre posto falando sobre as minhas atividades físicas e tudo. Tá um barulho de carro, né? Mas vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque aí, enfim... Acho que é a hora do rush, né? Enfim, super difícil. Toda vez que eu posto alguma coisa sobre exercício, eu recebo um monte de mensagens falando: não consigo fazer e tudo mais. E aí eu sempre gosto de aprofundar um pouco nesse assunto. O que me falaram mais assim dos desafios, o principal desafio das pessoas é fadiga, que foi o que a maioria das pessoas falou, né? Fadiga e dor. E é engraçado, porque o exercício vai melhorar a fadiga e a dor a longo prazo, porém, são eles que nos impedem de fazer exercícios. Então, só para ver se vocês se identificam aí, muita gente falando sobre cansaço durante o exercício, preguiça de ir, que aí já é uma coisa generalizada, não é só de quem tem fibromialgia, consistência para fazer exercícios, disciplina para fazer exercícios, horários, enfim. Muitas questões envolvendo exercício físico e as dificuldades para fazer, né? Então, eu acho que eu queria começar falando que começar exercício físico é sempre uma coisa desafiadora, seja para quem tem fibromialgia, seja para quem não tem. Então, quem é sedentário tem muita dificuldade, geralmente, para começar uma rotina de exercício físico, né? Quem tem essa coisa de não gosta de fazer exercício também. E a princípio, eu ouço muita gente falar assim: toda vez que eu começo eu entro em crise, toda vez que eu começo aumenta a minha dor. Aumentar a dor é uma coisa que acontece... Iracema, já vou te responder, tá? Como começar. Ter dor quando começa a fazer exercício é uma coisa que vai acontecer. Vai acontecer com qualquer pessoa. Quem começa a academia, vai pra musculação, às vezes fica uma semana sem conseguir lavar o cabelo direito, sem conseguir andar, porque o músculo fica dolorido depois que você começa um exercício, né? Quem tem fibromialgia, isso talvez fique um pouco mais exacerbado, porque a pessoa já tem uma sensibilidade maior à dor, e aí ela muitas vezes começa, se empolga ali, faz um pouquinho além do que poderia, e aí a recuperação é muito mais difícil. Então, para quem está começando, tenha sempre em mente que ter mais dor nos dias pós-exercício é uma coisa natural, é uma coisa que vai acontecer, mas você precisa ir ajustando isso, né, alongando. Então, se eu fiz hoje, tive muita dor, eu me alongo, eu faço uma coisa mais leve, faço uma caminhada. É muito importante não ficar parada. Assim, gente, eu não sou profissional de educação física nem nada, eu tô falando muito do que funciona pra mim, muito do que eu já estudei. Eu sou farmacêutica e tô fazendo um doutorado sobre, mas assim, né, o ideal é você ter um acompanhamento de um profissional para o seu caso. Mas em geral, pelo menos comigo também é assim, às vezes eu fico um tempo sem fazer e quando eu retomo, eu já vou com tudo, né? Porque aí eu quero aproveitar a minha disposição para fazer todos os exercícios. E aí eu posso ficar com fadiga depois, com dor. Então é importante ir ajustando isso, ir sentindo aos poucos para ver os limites do seu corpo, principalmente se você não está acostumado a fazer exercício. Você vai precisar conhecer a resposta do seu corpo ao exercício antes de começar a aumentar a intensidade das coisas. Então, vai sentindo, faz uma coisa mais leve no começo, por mais que pareça, nossa, mas não tô fazendo nada, só uma caminhadinha de 20 minutos. Às vezes é melhor para você conhecer, entender, para depois, aos poucos, né, ir aumentando.
por isso que é um processo que exige muita paciência. E aí muitas pessoas param porque fica com muita dor, ou para porque ficou muito cansado. E essa é uma coisa que vai ser conquistada aos poucos. Então é importante ter essa persistência. A Elizabeth falou aqui que está proibida de fazer exercícios físicos pelo reumatologista. Eu não sei se você tem alguma outra coisa além da fibromialgia, né? Para ter essa proibição. Se for só por fibromialgia, não faz muito sentido. A não ser que você esteja passando por alguma coisa muito específica, mas até tem estudos mais recentes mostrando que até pessoas que têm casos mais graves, como hérnia ou algumas lesões, o sedentarismo, né, ficar parado, é sempre a pior opção. Lógico que você não vai sair correndo uma maratona, mas deixar o corpo parado, na grande maioria das vezes, é a pior opção para qualquer tipo de dor. Então, tem que ficar de olho aí. A hidro, ela é um exercício ótimo, porque ela não vai ter impacto, o aquecimento da água também já ajuda a relaxar a musculatura, então tem que pensar um pouco sobre isso. Então é isso, para começar exercício, né? Aos pouquinhos e tal. Aí as pessoas falaram assim, é um impedimento para mim, é um desafio, a dor que fica depois, falamos, crise depois, fadiga e exaustão pós-exercício. Às vezes a pessoa quer ir de manhã fazer exercício, aí tem que ir pro trabalho e não consegue porque fica muito cansado. Né? Fica nessa exaustão e tal. Então, a mesma coisa, você precisa encontrar dentro da sua rotina uma forma de fazer isso, aos poucos, com paciência, para até o seu corpo se adaptar, de uma forma que não te atrapalhe. Então, talvez você faça à noite para começar alguma coisa, ou diminua a carga de manhã do que você está fazendo. Você não vai precisar começar a academia fazendo exercício todos os dias. Você não fazia nada, de repente você começa a querer fazer todos os dias. Tem grandes chances de que você aumente os seus sintomas, né? Se você está dando essa sobrecarga, seu corpo não está acostumado, você já tem fibromialgia. Então, vai com calma nesse começo, vai sentindo. O mais importante é isso, ir sentindo os limites do seu organismo. Tem gente que é mais sedentário, tem gente que tem mais sensibilidade, tem outras questões envolvidas, como problemas articulares, muitas vezes outras restrições. E aí foram coisas que falaram também, né? O que te impede de fazer exercício? Bursite, inflamações, dores articulares, tendinite, não consigo fazer, isso me machuca, isso dói. Aí eu queria compartilhar uma coisa, um relato meu até mesmo, porque eu tenho todas essas coisas também além da fibra. Desde criança eu sempre tive inflamações em todas as articulações. Sempre tive bursite, tendinite, nos 2 pulsos, nos 2 ombros, nos 2 quadris, joelho. Então, sempre eu carreguei essa coisa na minha cabeça de que eu tinha essa restrição, porque os médicos sempre falaram, porque parece que é intuitivo, né? Eu tenho essas restrições, eu tenho esses problemas, então eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E eu vou falar que depois que eu comecei um programa de exercícios adaptado para isso, né? Lógico, eu não vou pro CrossFit. Porque com a fibromialgia, hoje eu não tenho condições de fazer esse nível de intensidade de exercício. Né? Eu sei que eu não dou conta hoje. Pode ser que um dia eu consiga se eu quiser. Eu conheço pessoas que têm fibromialgia que fazem CrossFit, né? Treino funcional, triatlon, essas coisas super pesadas. Então eu não acho que fibromialgia é sentença de morte, restrição para você fazer algo que você goste. Então eu, no caso, não gosto de CrossFit, não tenho a menor intenção em fazer, então não tem por que eu me empenhar nesse sentido. Mas tem muita gente que faz triatlon, que faz exercício, que tem fibromialgia e quer continuar fazendo. Então você precisa encontrar, né, o equilíbrio entre essas coisas. E aí eu tenho, né, eu nem falo mais sobre essas minhas restrições, essas inflamações, porque eu sempre me via nessa posição de falar, mas eu tenho esses problemas, mas Aí a pessoa falava assim, eu tenho essa posição no yoga. Esse barulhão, gente.
tem essa posição no yoga aqui. Aí eu já vinha na minha cabeça, ah, mas é porque eu tenho o pulso com problema, então essa eu não posso. Ah, mas é que meu quadril, nesse caso, não... E quanto mais eu falo isso, mais eu perpetuo isso pra mim, mais eu restringo a minha capacidade de fazer as coisas. Então já faz um tempo que eu decidi que eu não ia mais me definir como a pessoa que é cheia de problemas nas articulações, né? Eu sempre falava isso, é que eu tenho as articulações ferradas, é que eu sou toda ferrada. Eu comecei a perceber que não era uma coisa muito agradável de se falar, de se perpetuar, né? Então eu sei que eu tenho essas restrições, não vou falar restrições, vou falar, eu sei que eu tenho essas questões, que eu faço coisas para melhorá-las, então eu sei que essas minhas articulações em algum momento estavam muito inflamadas. Hoje elas não estão mais, eu não fiz exames de novo. Na época, uns bons anos atrás, eu fiz ressonância, fiz tomo, eu fiz coisa com contraste, tudo que é possível eu fiz e de fato tinha essas alterações articulares. E o que eu fiz foi, mais drástico, foi a mudança alimentar de retirar glúten, que é um alimento inflamatório. E eu tirei glúten não só pela fibromialgia, mas principalmente por essas questões articulares, né, como um teste. E pra mim funcionou. Então eu lembro de momentos em que eu não conseguia carregar nada, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia dirigir por causa das dores articulares. E hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho mais isso. Então eu acho que mudar a forma como a gente encara essas nossas condições é um passo muito importante. Hoje em dia, até hoje tem um exemplo do yoga. Tem uma postura que a gente precisa se apoiar, que você fica invertida, né? Você vira de ponta cabeça, levanta as pernas. E é uma postura que força muito o meu pulso. E o meu pulso, realmente, eu tenho muita dor. Ele é mais sensível, vamos dizer. Antes eu ficava, não vou conseguir, porque é isso daí, porque meu pulso dói, porque eu tenho isso, porque... Mas aí você já entra num ciclo de querer se justificar para as pessoas que estão lá, que não tem nada a ver com você, para justificar que você não vai conseguir fazer tão bem aquele exercício, porque você... Isso gera uma ansiedade, gente. É uma das coisas que as pessoas me responderam muito essa semana também, que é a comparação com as outras pessoas, né, na academia. Então eu chego lá e tem umas senhorinhas super alongadas que abrem um espacate, deita no chão, eu fico olhando, eu tô lá, nossa, fazendo o maior esforço. Então essa coisa, muita gente falou, pode parecer uma coisa superficial, uma coisa boba, mas pra gente que já tem essa condição, você já sabe que seu corpo, né, tem certas limitações, isso pode ser muito difícil de lidar na hora de fazer o exercício, né? Você fica com esse sentimento de querer se justificar, de querer explicar, não, eu não tô fazendo direito, mas é porque eu tenho fibromialgia. Inclusive, uma vez na aula de yoga aconteceu isso. Uma moça entrou e tava na aula, e assim, tem todos os níveis de pessoas fazendo yoga, né? Tem gente super avançada, tem gente super iniciante. E ela fez uns 5 minutos de aula, e ela já levantou meio agitada, não, eu não consigo isso, a professora foi ajudar ela, não, é que eu tenho fibromialgia. Você já começa a colocar, né, já começa a falar, parece senhorinhas concorrendo pra ver quem tem mais doença, né? Eu tenho bursite, mas a minha é pior, mas eu quebrei o braço, mas eu não sei o que. Pra gente justificar uma coisa para as outras pessoas, né? Às vezes é pra gente mesmo também, mas é porque eu tenho fibra, então eu não consigo apoiar a mão aqui. Então aí antes eu entrava muito nessa também de não quero passar vergonha aqui, né? Se eu falar que eu tenho fibra, vão entender que é por isso, que não sei o que. E eu me desapeguei disso, porque assim, lógico, ainda vem às vezes o pensamento de comparação, do tipo, tá todo mundo falando das senhorinhas aqui. É cheio de senhorinhas, elas, da onde elas vêm, onde vivem, o que comem? Elas são muito alongadas, gente, no Pilates, o que é isso? Eu fico indignada, admirada, né? Positivamente indignada. Essas senhorinhas, a gente precisa parar de se comparar com as senhorinhas, porque senão vai ser ladeira abaixo, emocional. Então, hoje eu tava lá nessa minha postura, é uma postura que eu já tenho praticado há algum tempo, de virar, só que meu pulso tava doendo muito, né? E em vez de entrar nessa de, olha só, esse pulso me atrapalha, se eu não tivesse isso, já poderia estar muito melhor e tal, eu olhei para aquilo com um certo carinho e falei, pô, tudo bem, sabe? Eu vou no meu limite, eu vou fazer o quanto eu aguento
depois eu vou alongar meu pulso e tá tudo bem, ninguém tem nada a ver com isso, né? Eu sei o quanto isso tá sendo bom pra mim, porque exercício também não é pra ser uma competição, né, de quem tá melhor. O intuito de ir pro exercício é você cuidar de você. É você... Então, em vez de eu ficar pensando que meu objetivo é correr 10 quilômetros ou virar na postura lá não sei o que, abrir um espacate, o meu objetivo é o exercício por si só, não tem outra finalidade que é chegar em algum lugar. Claro que aos poucos eu quero melhorar, mas a prática do exercício por si só já basta, que é cuidar de você, fazer um exercício que vai cuidar da inflamação do seu corpo, né? Para quem não sabe, saiu recentemente estudo falando sobre neuroinflamação, que é uma inflamação cerebral nas pessoas que têm fibromialgia. Então existe um estado inflamatório do organismo que vai melhorar com a mudança alimentar e vai melhorar muito com a prática de exercício, seja ele qual for. Então, sempre que eu vou pra lá, né, eu falei, o vídeo dessa semana eu falei sobre isso, que musculação não é o meu exercício preferido, porém, eu sei que ele é importante por uma questão de fortalecimento muscular, ainda mais que, né, estou chegando aí nos 30 e vão falar, mas você é muito nova, mas já começa a fazer diferença, a força muscular, né, de quando você tinha 20 anos. Então, é importante manter esse tônus. Então, quando eu vou pra musculação, eu respiro, em vez de ficar, ai, que saco, deixa eu fazer logo isso, que também gera um estado muito negativo no meu corpo, eu falei, eu estou escolhendo fazer musculação porque eu acho que isso, eu entendo que isso vai ser importante pra mim neste momento. Eu fiquei 2 anos sem fazer musculação, fazia pilates. Agora eu decidi que pra mim, neste momento, vai ser importante. Então, eu tô indo por uma escolha própria, pra algo que vai cuidar de mim. Então, eu tento mudar a forma como eu enxergo isso, tá? Em tudo que eu vou falar aqui hoje, eu acho que essa visão, mudar essa visão de como você enxerga as coisas, como você lida com as frustrações, é uma das coisas principais. Então, seja na mudança alimentar, seja para começar um exercício, tem gente que fala assim, o meu maior desafio é vencer o não gostar de exercício. Então, eu sei que tem muita gente que, não gosta de exercício, Deus me livre, não sei o quê. Aos poucos, tenta dar um novo sentido para isso, né? Que nem quando vai fazer regime, aí fica se martirizando, restringindo o alimento, restringindo, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Que inferno, não sei o quê. Aí você acaba no fim de semana. Aí, isso é uma coisa que não é muito saudável, né? Tanto pro seu corpo, quanto pra sua mente, porque você fica continuamente nesse estado de guerra, que gera muito estresse, e estresse não faz bem, estresse gera cortisol, estresse inflama o corpo. Então, às vezes eu penso, se eu tô muito estressada para ir para um exercício, é melhor às vezes eu nem ir, eu escolher outra coisa. Então, às vezes você não faz nada, e de repente te falaram que você tem que fazer pilates, hidroginástica, dança. Escolhe uma coisa, tá tudo bem. Se você não fazia nada, você fazer 1% já é mais que nada. Então, isso já vai trazer mudança. Aos poucos, você vai se acostumando. Quando eu fico parada por algum motivo, seja por crise, seja por viagem, enfim, seja porque eu desandei aqui na minha rotina, a retomada é sempre muito difícil, né? Mesmo eu tendo sido muito ativa durante a minha vida, a retomada acaba sendo mais difícil. E aí eu preciso voltar a respeitar esses limites do começo, de novo. Então, até uma coisa que eu falei no vídeo, a gente tem que parar de encarar como retrocesso, como, eu tava indo tão bem, tava indo um mês direto, agora parei. Parar de encarar isso como, é um fracasso, e encarar como parte da jornada. A gente vai ter momentos, eu sei que agora eu tô bem, eu tô indo pra academia, vai ter momentos que talvez eu tenha que parar de novo. E aí eu vou começar de novo. Então não é um objetivo final. É a mesma coisa de ir pro seu exercício. Seu objetivo não é ir lá e correr a maratona ou chegar num certo estado de quilos de... O seu objetivo é viver melhor. Então, às vezes no próprio dia a dia, o fato de você estar fazendo, você ficou parada 15 dias, mas o fato de você já ter se empenhado nesse sentido, com certeza já está trazendo benefícios. Então, não ficar tão apegada nessa coisa dessa competitividade, até com você mesma, né? De eu preciso fazer isso, eu preciso cumprir.
E aí, às vezes, a pessoa tem uma agenda certinha e ela falta um dia, desanda tudo, porque aí já perdeu o controle da rotina. Então, flexibilizar é uma coisa que ajuda muito quem tem fibromialgia. Flexibilizar, né? Não só o corpo, flexibilizar a forma de lidar com a vida em geral. Eu gravei vídeo recentemente sobre cuidados com a casa, como cuidar da casa. Eu falei muito sobre isso, de flexibilidade. Para quem não viu esse vídeo, vê lá no canal. Tem no Instagram, tem no YouTube, Lívia Teixeira de Bem com a Fibra, que fala exatamente sobre isso, da gente ter flexibilidade para lidar com a fibromialgia. Uma das coisas mais importante do que tirar glúten, do que fazer mudança, do que não sei o que, é você ter um estado interior de mais tranquilidade, né? Não é fácil, mas é um caminho para isso. Se você ajusta a direção do seu barco para esse caminho, você sabe que é nesse sentido que você está caminhando. Então, acho que isso é muito importante. Eu vou falar mais algumas coisinhas, já vou falar sobre dor e fadiga para ir para o exercício, tá? Da minha experiência. As pessoas falaram muito sobre medo. Aproveitando essa vibe de palavras, de o que você atrai para você mesmo, eu já também falei muito sobre isso, sobre fibro, de a gente ter um estado constante de medo. Medo de entrar em crise, medo de se eu vou aguentar, medo do que vão achar, medo de se eu vou conseguir. Então é sempre um estresse a mais. Ai, mas será que isso? Será que aquilo? E não sei o quê. E vai gerando uma coisa que vai crescendo. E esse medo, a gente precisa olhar para ele. Né? É um equilíbrio, é uma linha muito tênue entre cuidado e exagero. Porque se eu vou viajar, eu penso no lugar que eu vou dormir, eu penso se eu vou dirigir, eu penso se eu vou ter que ficar em pé, se a minha roupa tá confortável, o que eu vou ter para comer. Eu penso nessas coisas como uma forma de cuidado. Porém, eu tenho que tomar muito cuidado para não ultrapassar essa linha, esse limite de entrar num estado de pavor e restrição e guerra e conflito e desespero. Então, eu tô sempre fazendo esse ajuste. Eu acho que a fibromialgia, o grande chamado da fibromialgia é como se fosse uma estação de rádio que você tem que sempre ajustar. Aí você deu uma tropeçada aqui, saiu da estação, fez aquele barulho, você tem que ajustar de novo. Então todo dia você vai ter que ir lá, ficar de olho, ver se tá bom, ver se tá com ruído, arrumar, às vezes mudar de estação, depois você volta pra ela. Então é um cuidado constante, isso não precisa ter peso. Agora eu tenho que ficar o tempo inteiro prestando atenção. Talvez seja um processo que vai acontecer, né? No começo eu ficava muito mais alerta sobre as coisas todas. Até hoje, às vezes, eu tô com a Carol, ela fala: linda, calma, tá tudo bem, entendeu? Não precisa se estressar tanto. Aí eu paro e tento entender: calma, isso aqui tá sendo exagero, isso aqui é preocupação, com o que de fato eu tô preocupada? É de entrar em crise? E isso faz muito sentido nos exercícios físicos, porque você já tem um pensamento de que eu já tô com dor, e aí eu vou fazer exercício, vai piorar, eu vou entrar em crise, eu não vou conseguir, eu vou ficar cansada, eu tenho que trabalhar e tal. Isso só gera um desgaste de energia tão grande que a chance de você de verdade entrar numa crise de fadiga, entrar numa crise de dor pelo estresse e pela energia mental gasta é muito grande. Quantas vezes eu entrei em crise por questões de conflitos internos meus? Muito mais pela situação mental do que pela situação física. Fiz algum esforço, aí comecei a entrar na paranoia, no pensamento acelerado de não devia ter feito isso, não devia ter feito isso, aquilo, e agora, quanto tempo será que eu vou ficar? Será que eu vou ficar de cama? Será que eu não vou aguentar? Eu tenho um casamento daqui 2 semanas. Quem nunca, passou por essa loucura mental, desse medo? Então, na hora de fazer exercício é muito importante ter cuidado com esse medo. E respirar fundo e saber que você vai fazer até o seu limite. Tem vezes que eu vou pra academia que eu estou cansada e tô fazendo exercício. E tem vezes que eu vou pra academia, ou enfim, pra qualquer exercício que seja, que eu estou com fadiga. E aí é uma questão de observação para entender e separar. Quando que eu posso
ir lá e vencer a preguiça e vencer o cansaço do dia a dia pra fazer, que eu sei que aquilo vai ser bom pra mim. Inclusive, muitas vezes eu volto melhor da academia, a maioria das vezes eu volto melhor da academia. E distinguir isso do dia que você tá com fadiga, realmente com o seu corpo num estado de exaustão. E aí, quando eu tô com fadiga, muitas vezes eu escolho descansar mesmo, não forçar meu corpo, porque eu já várias vezes saí chorando da academia, porque, enfim, tava forçando a barra, tipo, não, Lívia, não fica com preguiça, vai ser bom pra você. E nessa coisa automática, não percebi que meu corpo tava realmente precisando de descanso. Então, é complexo, gente. Eu sei que às vezes pode parecer muito difícil separar essas coisas, mas é um passo de cada vez, de aprender a se conhecer e ir entendendo. Então, se uma vez eu fui lá e forcei, e voltei, chorando na rua, porque, meu Deus, por que eu forcei? Por que eu não percebi antes? Agora eu tô ferrada. E voltar nesse estado, né? Eu aprendo com isso. Aí eu falo, pô, da próxima vez eu já tô, nossa, lembra daquela vez que eu forcei? Melhor agora, eu acho que eu tô sentindo aquilo de novo, então eu acho que agora é melhor eu descansar. Eu já voltei no meio do caminho de ir pra academia, de no meio do caminho, vestida, perceber que eu tava com fadiga. Eu não ia aguentar, não ia me fazer bem fazer aula, né? Eu tava num nível de estresse, de medo, que meu corpo tava pedindo socorro, e eu voltei e parei. Deixa eu ver aqui mais. Uma coisa muito importante que a gente tem que falar é a questão da incompreensão por parte dos profissionais. Muita gente falou pra mim, assim, o meu físio fica me forçando, ele não entende que eu tenho limitações. O professor da academia fica querendo que eu faça isso ou aquilo. E eu sei que isso é uma coisa que acontece muito. Às vezes a pessoa é sem noção mesmo, mas às vezes a pessoa tá com o intuito de te ajudar, de te incentivar. Tipo, galera da academia que fica, isso, vai, mais um e tal. E em geral pode até funcionar para as pessoas, né? Mas pra gente que tem fibro, às vezes não funciona muito, porque você tá indo no seu ritmo por um motivo, né? Não é porque você não tá motivada a fazer mais. Então isso, eu já ouvi muito isso, de pessoas que não sabiam que eu tinha fibra e tal, e fica aquele clima, né, que você não sabe muito bem se você entra naquela, que eu tenho fibromialgia, já talvez gere uma situação ali, ou também a pessoa ficar achando que é uma desculpa, porque isso acontece, né, tipo, ela vem a história da fibromialgia. A gente sabe que existe muita incompreensão mesmo, né, hoje, infelizmente. Então, eu acho que criar ambientes de segurança, de acolhimento é muito importante para você se sentir à vontade em fazer exercício físico, né? Se você faz em algum lugar, se você faz caminhada na rua por conta própria, aí você não vai ter talvez essa questão. Às vezes dentro de casa, né? Com namorado, namorada, marido, do tipo, você tá com preguiça hoje, não vai. E essas coisas muitas vezes machucam, né? Porque a gente sabe que não é bem preguiça, né? São várias questões envolvidas. Tem até uma live no meu canal que eu falo sobre relacionamentos. Quem quiser olhar lá no YouTube, tem muita coisa legal. Então eu falo sobre relacionamentos e como articular essas conversas, como propiciar esse ambiente de mais compreensão. Então eu acho que não só no relacionamento amoroso, mas também nesse tipo de atividade, né, no pilates, no yoga, na academia, na hidro, na fisioterapia, é muito importante que você coloque para a pessoa o que você está sentindo, né? Muitas pessoas sabem até o que é fibromialgia, mas não sabem profundamente como que é no dia a dia, o que acontece, não entendem muito bem essa questão das crises. Então, se nem a gente entende às vezes, imagine as pessoas, né? Por isso que eu sempre gosto de fazer o que está ao meu alcance para tornar esse ambiente mais favorável a mim. Então, às vezes eu converso com o professor da academia, explico. Ou às vezes eu não falo nada, aí se eu percebo que ele está fazendo muitos comentários, assim, eu explico, falo, não, é que eu tenho algumas questões, tenho fibromialgia, então eu prefiro ir na manhã, porque depois
eu corro risco de ter crise e tal, mas leve, de uma forma leve, sem julgar aquela pessoa que ela tá fazendo aquilo, falando que ela não sabe. Porque aí a gente gera até mais coisa ruim pra gente mesmo, né? Então eu sempre penso que a pessoa não faz ideia do que é viver com isso. Eu enlouqueço mesmo tendo fibromialgia. Imagina quem tá vendo de fora. Tá tudo bem, não é pessoal. Então vamos entender o que a gente precisa para se sentir melhor. Independente se a outra pessoa vai compreender ou não, se o que você precisa é que aquela pessoa pare de fazer esse tipo de comentário, fale isso pra ela, fala na boa. Fala, ó, eu sei, muitas vezes eu já fiz isso, de falar, ó, eu sei que é estranho, né, eu falar que eu tenho fibromialgia, afinal, eu não aparento ter nada, eu tô sempre assim, feliz, mas eu tenho essa condição que às vezes me faz ficar em crise, às vezes faz eu ter muita dor, e esses comentários, tipo, às vezes me deixam chateada, porque eu queria ter mais disposição, muitas vezes, pra fazer. Mas nem sempre eu tenho. E eu sei que a sua intenção é de me apoiar, me incentivar, tal. Mas talvez a gente possa fazer isso de outra forma. A gente tem que começar a ter coragem de falar sobre o que a gente sente, falar sobre o que a gente precisa, né? E falar sobre as nossas necessidades, sobre as nossas condições. Então, eu já ouvi muitas coisas ruins sobre a fibra, muitas vezes me abalou muito, muitas vezes fiquei chateada. E fui aprendendo a lidar com isso com o tempo, mas principalmente lidar internamente, eu mesma. Entender minhas limitações e não me chatear com isso. E não me importar tanto com essas coisas que vêm dos outros. Né? Principalmente se é um professor seu, eu acho muito importante ter essa conversa. E colocar esses limites mesmo de brincadeiras e das coisas que te fazem ter menos vontade de ir. Né? Muita gente fala, uma mulher falou assim pra mim que fica em dúvida se vai ou não pro Pilates, porque o fisioterapeuta força os limites e aí... Então, assim, é um exercício que é pra te ajudar. Essa pessoa muitas vezes não sabe que ela tá fazendo isso, né? Ela nem faz ideia de que isso tá te desmotivando. Na cabeça dela, isso funciona com outras pessoas e ela tá fazendo ali o melhor que ela pode. Muito provavelmente ela não tá fazendo isso de propósito, né, pra te deixar mal. Então, ela não sabe. Partindo desse pressuposto que ela não sabe, às vezes é importante, né, comunicar. Tem pessoas que não gostam quando falamos, né? A Ju Helena Ferraz falou. Então, tem pessoas que não gostam, mas aí é problema delas, né? Eu acho que vai muito do jeito que a gente fala. Se a gente fala num tom de cobrança, num tom de você deveria ser diferente, você deveria entender, é natural que a pessoa fique meio, a pessoa chata também, tava só brincando e tal. É natural que ela fique na defensiva. Se a gente fala com sinceridade aquilo que a gente sente, não o que a gente está julgando do outro, é muito mais provável que essa pessoa consiga entender o que a gente está dizendo, né? Então, falar dessa forma, com leveza, explicar, tipo, ó... Eu falava isso no meu ambiente de trabalho muitas vezes. Eu vou fazer uma live sobre trabalho na semana que vem. Mas eu já falei muito assim pra gestor, ó... eu sei que é esquisito, eu não pareço ter nada, tal, mas eu tenho isso e eu preciso de apoio nisso, isso pra mim faz mal. As pessoas não entendem no dia a dia, né, o que é ter fibromialgia. E tem pessoas que não acreditam, né, como estão falando aí também. E aí, infelizmente, a gente tem que se blindar dessas pessoas, né, se blindar do sentimento. E saber que a gente tá fazendo, a gente sabe o que a gente sente e, enfim, se a pessoa ficar te insistindo assim, né, te importunando, aí eu acho que vale talvez uma conversa, ou vale até às vezes você mudar de ambiente. Mas em geral eu acho que expor de uma forma tranquila aquilo que você precisa pode ajudar. Né? Comparação com outra era uma coisa que eu achava que era importante falar também, que a gente falou. As pessoas falam assim, me machuca muito chegar na academia e ver todo mundo esbanjando saúde e eu lá toda ferrada, né? Então, que coisa ruim, né, de trazer pra gente, do tipo, se comparar com as pessoas e ainda falar, tá todo mundo bem, menos eu. Tá todo mundo fazendo tudo, todo mundo é melhor que eu. Será que as pessoas são todas tão
assim, sem nenhum problema e melhores que você? Ou será que naquele exercício, talvez aquela pessoa já passou por outras coisas que por isso que ela tá desse jeito, né? Hoje é o seu momento, a nossa vida é feita de momentos. Então eu já tive momentos que eu corria 10 quilômetros. Hoje eu não tô, porque eu não tô pronta para isso. Eu não tô treinando, eu fiquei muito tempo parada, a fibromialgia me atrapalhou, né, nessas minhas práticas de exercício. Mas é o meu momento. E eu sei que o que eu tenho em mente que eu quero, eu não tenho o objetivo mais de correr 10 quilômetros. Eu gosto de correr, mas meu objetivo é muito mais. Meu objetivo é muito mais cuidar de mim e me sentir bem do que qualquer coisa. Então, quando eu olho as pessoas e fico, essa comparação, eu penso, meu objetivo não é ser melhor que ninguém, meu objetivo não é atingir a perfeição na prática, né? O meu objetivo é melhorar a cada dia, me sentir melhor, avançar, evoluir, mas principalmente aliviar meus sintomas, melhorar a fadiga, melhorar a dor. Então, essas questões emocionais que envolvem os exercícios, o medo, a comparação, a incompreensão dos outros, são coisas para a gente ter consciente, estar presente para isso, porque são fatores que influenciam muito nessa consistência, nessa disciplina de exercício, né? E na nossa própria disposição para ir. Imagina se você tem alguém lá que não te compreende, que você se sente julgado. Qual que é o seu ânimo para ir para esse exercício físico? Então, muito mais às vezes do que a condição física sua, você tem que estar atento para a sua condição emocional e mental. Que fatores que estão te impedindo ou te atrapalhando, dificultando que você vá fazer o exercício? Que fatores que podem te incentivar? O que você pode fazer diferente? Mudar a atividade? Putz, eu odeio natação, mas eu tenho que fazer porque o médico falou. Será que você tem que fazer? É uma coisa que você odeia? Eu sempre acho que exercício você tem que fazer algo que te dá prazer, porque aí se torna não só um momento de terapia física, como um momento também de terapia emocional, mental. E isso para a fibromialgia é muito importante. Bom, então falando agora de... as pessoas falaram também de falta de tempo, horário de trabalho, eu super entendo. Teve épocas que eu saía de casa às 5:30 da manhã, ia pro trabalho, ia direto de lá pra faculdade, voltava pra casa às 11 e pouco da noite. E eu ficava pensando, gente, em que hora que eu vou fazer, né? Com que disposição? E às vezes você tá passando por um momento que realmente vai ser muito difícil de encaixar. Apesar de que eu várias vezes levava roupa de ginástica pra fazer no intervalo ali, pelo menos uma caminhada, alguma coisa. É difícil? É muito difícil. Mas se a sua vida é muito atarefada assim dessa forma, né? Tem 3 trabalhos, faz faculdade, faz isso, faz aquilo, tem 5 filhos, e isso não vai mudar tão cedo, talvez seja importante fazer um esforço de inserir alguma coisa nessa rotina, mesmo que seja um alongamento no meio do trabalho, mesmo que seja trocar um percurso que você faz de ônibus, um trecho andando, né? Aí lógico, tem que ver o sapato que você está usando, o peso que está carregando. Eu sei que tem muitos fatores, mas são só alguns exemplos de encontrar formas, né? Se é um período que está meio conturbado, que já vai passar, tudo bem, às vezes você pode esperar. Mas se a sua vida é assim, será que não vale a pena fazer um esforço, tentar encaixar alguma coisa porque vai melhorar. O exercício físico, ele vai melhorar muito. Tudo. Vai melhorar o intestino, vai melhorar o sono. O sono é fundamental para a fibra. Ele vai melhorar o seu estado de humor, vai melhorar tudo. Então, é muito importante fazer. E a dor melhora muito com o exercício. E a fadiga também. Então, vamos repensar um pouco essa questão dos horários, do tempo, do dinheiro, né? Não tenho dinheiro, não dá, é muito caro tudo. Caminhada, dar uma volta no quarteirão da sua casa, que seja. Ir para um parque, às vezes, em contato com a natureza. É tão gostoso fazer uma trilha. Às vezes até envolver pessoas que você gosta para se tornar um momento de compartilhar, né, também. Ou se você não tem uma pessoa que possa ir com você, você ir também e curtir esse momento com você. Mesmo quando eu não tô muito bem, eu
quando eu consigo ir, né, que nem segunda-feira eu tava voltando de uma semana parada por causa de trabalho, tava com super dor, tava cansada, mas julguei que era pra eu ir. E foi tão bom, sabe? Foi tão bom. Eu fiz nos meus limites, com os pesos que eu aguentava, de olho em mim, assim, tá tudo bem. E eu voltei tão feliz, voltei tão satisfeita de ter conseguido fazer isso, de como se fosse um agrado pro meu corpo mesmo, assim, sabe? Tipo, ó, que legal isso que eu te dei hoje, sabe? Como eu fico feliz de poder fazer isso, de cuidar de você. Eu sou meio louca, né? Fico conversando com o corpo. Mas é uma coisa que é tão gostosa de conquistar e de perceber seu corpo mudando, perceber seu corpo com mais força para se sustentar, com mais disposição para subir uma ladeira, às vezes subir uma escada, não ficar ofegante. Eu sou super a favor de exercício para qualquer pessoa, qualquer pessoa. Eu acho que exercício é algo fundamental na vida de qualquer pessoa. É muito, muito importante. Quem tem fibromialgia, então, é algo assim incrível. Então tem mais gente que conversa com o corpo. Que bom. Eu converso com os órgãos, eu converso com a pele, eu converso com o cabelo, eu converso com tudo. Com os objetos da minha casa também. Na verdade, isso é uma forma de trazer presença também para aquilo, né? Entender aquilo que a gente está sentindo. Enfim, mas aí já é um outro papo. Por fim, vamos falar de dor e fadiga, né? Como vencer a dor e fadiga para ir para o exercício? Eu pensei muito sobre essas perguntas porque foram as respostas que eu mais recebi nos stories, né? Meu maior desafio é a fadiga, meu maior desafio é a fadiga, é a dor. Então, acho que são duas coisas diferentes pra mim. Dor é uma coisa e fadiga é outra. Porque dor pra mim quando eu tô com muita dor, é muito difícil eu ficar parada completamente. Ou eu me massageio, ou eu alongo, ou eu vou fazer caminhada. E é muito louco, porque assim, mesmo com muita dor, eu coloco uma roupa, eu desço e eu vou fazer caminhada na avenida, porque todas as vezes eu volto melhor. Se você tá numa situação muito complexa, com muita fadiga, talvez não seja a melhor opção sair para caminhar, tal. Aí você tem que sentir. Talvez fazer só uns exercícios, deitar no chão, sabe? Põe no YouTube aí exercício de alongamento. Gente, mais uma vez, o ideal é você ter um acompanhamento de um profissional, certo? Na falta disso, na impossibilidade disso, faça o que está ao seu alcance. Pesquise na internet, tem muitos fisioterapeutas, educadores físicos passando exercícios leves que você pode fazer em casa. Também não vai querer plantar bananeira em casa sozinho, né? Eu tô falando de deitar no chão, puxar o braço para um lado, esticar a perna, se abraçar ali, ter esse momento com você, isso já pode ajudar a dor. Quando eu estou com muita dor, geralmente eu vou para aula de dança, eu vou caminhar, porque movimentar tem a tendência de aliviar a dor, porque alivia a rigidez, aquece a musculatura, né, oxigena seu corpo, então libera coisas ali que pode melhorar, né? Tem gente falando que a musculação é muito bom, que pega peso, que se fortalece, que salva das dores. Perguntaram também em relação de fraqueza muscular com fibromialgia, né? A princípio, a fraqueza ela vai vir muito mais porque você parou de fazer atividades do que por uma questão fisiológica mesmo da fibromialgia. Então, você vai ficando cada vez com mais restrição, cada vez usando menos sua musculatura, e aí a tendência é de que você enfraqueça, né? Agora, a musculação pode te fortalecer, pode ajudar. Deixa eu ver o que mais estão falando aqui, tem muitas perguntas. Caminhar alivia muito, depois os pés berram. Tem essa também. Às vezes eu tô com muita dor na sola do pé também. Mas mesmo assim, a tendência pra mim é de melhorar quando eu me movimento. E aí eu faço uma massagem nos meus pés, às vezes eu tenho uns creminhos aí, óleo essencial. Até fiz uma live sobre óleos essenciais outro dia, passo umas pomadinhas com aquele cheirinho de cânfora, sabe essas coisas? Ou ponho num escalda-pés quentinho, enfim, alternativas para não ficar parado, né? Agora,
Pilates fortalece a musculatura? Fortalece, geralmente fortalece. É diferente da musculação, mas em geral vai trazer uma força ali, né? Tem encurtamento dos músculos, qualquer movimento fica dolorida. Grace, não sei. Eu tenho muito encurtamento, muito. Eu passo muita vergonha nas aulas. Hoje no yoga, tipo, a professora, isso, abre a perna e desce. E eu, tipo, não, desce, tipo, tô no meu máximo, entendeu? E a galera, super. E eu fico super, tipo, meu Deus do céu, eu sou muito dura. Mas em outros exercícios eu consigo. Então, assim, acho que alongamento também é bem importante, mesmo para ajudar nesse processo de fortalecimento muscular, não ficar só fazendo coisa que fortalece sem, né, deixar de lado a flexibilidade. Então, é duro, fica dolorido mesmo, mas aí o que você tem que fazer? Mais alongamento. Então, quando eu voltei pra musculação, fiquei super dolorida, no outro dia não conseguia nem pisar, porque minha coxa tava doendo. E alongar melhora. Então, sempre que eu vou pro yoga, eu tô muito dolorida, eu volto melhor, porque com esse alongamento e também, né, o yoga tem toda a questão da meditação e tal, isso ajuda. Agora, fadiga. Fadiga. Como vencer a fadiga para ir pro exercício? Ano passado eu tive a pior crise de fadiga da minha vida, que durou 3 meses. Eu não conseguia fazer nada. Foi muito, muito ruim. E fadiga pra mim é pior do que a dor, porque a dor eu ainda tenho o meu estado mental. Mesmo que irritada, que a dor eu acho que ela me deixa mais irritada ou frustrada, enfim, assim. Mas eu ainda tô sã. A fadiga parece que me desliga da tomada e fica muito mais difícil de fazer as coisas, né? Só um parênteses aqui do Bruno, se eu tenho sensibilidade. Eu tenho muita sensibilidade pra dor. Tanto que no yoga, tipo, eu preciso me apoiar, com o tempo, né? Como eu já tô praticando há um tempo, como eu faço bastante exercício, eu vou melhorando. Mas eu percebo que eu sou mais sensível aos exercícios do que a maioria das pessoas, né? E aí tudo bem, aí eu respeito, eu abaixo quando eu preciso, eu paro quando eu preciso, enfim. Voltando pra fadiga. A fadiga, eu acho que ela é muito mais incapacitante mesmo. Muito mais incapacitante que a dor. Lógico, depende da pessoa. Tem gente que tem muita dor e se sente, né, com essa incapacidade e tal. Mas pra mim a fadiga é algo enlouquecedor, assim. E eu fiz muitas coisas pra sair dessa crise de fadiga. E aí, eu tô vendo aqui, me perdi. E eu fui fazer alguns tratamentos alternativos, porque aqueles 3 meses realmente foram muito difíceis, né? Acho que envolve um processo de aceitação, um processo de entender coisas mais profundas que estão acontecendo na sua vida, tanto nos relacionamentos, no trabalho, na sua relação com você mesmo, né? Eu acho que envolve mais coisas do que a gente consegue ver. Tanto a dor quanto a fadiga, né? A saúde como um todo. Eu fiz um tratamento antroposófico na época, enfim, consegui sair daquela crise de fadiga. Porém, muitas vezes eu ainda tenho fadiga, e aí é o que eu falei, tem dias que eu tô com uma fadiga absurda e eu não consigo sair. E aí eu não consigo nem fazer nada aqui. Eu simplesmente apago e fico deitada me lamentando. Mentira, eu me lamento, mas depois eu tento ler alguma coisa, assistir, ou até às vezes tomar uma taça de vinho, relaxar. Depende do dia. Eu acho que cada dia a gente tem que nos ouvir pra entender o que a gente tá precisando, né? Mesmo que seja algo, tipo, que pareça errado. Tipo, tomar álcool, talvez vai piorar. Tem dia que eu vou e tomo, entendeu? Uma tacinha e eu fico feliz ali com aquilo. Então eu acho que são, assim, situações. Hoje eu tô com fadiga e tal. Agora, quem tem um estado de fadiga crônico, né? Não a síndrome da fadiga crônica, que é outra coisa. Pra quem não assistiu o documentário ainda na Netflix, Unrest, assista pra entender que a síndrome da fadiga crônica é totalmente diferente da fadiga da fibromialgia. Então, essa fadiga, né? Quem tem um estado crônico de fadiga dentro da fibromialgia, ou seja, tô sempre com fadiga, né? Não é um dia que eu tô com fadiga, eu tô sempre com fadiga. Você não vai ter uma coisa assim imediata, então como vencer para ir fazer exercício? Isso até para quem tá em estado de crise muito com a dor também.
né? Não é assim, o que eu faço agora então para vencer isso e fazer? É uma coisa que vai levar um certo tempo para se ajustar. Então precisa ver sono, como que tá seu sono. Eu acho que isso é uma das coisas fundamentais, assim, para virar a chave, tanto de dor quanto de fadiga. Né? Você tá dormindo bem? Você dorme o suficiente? Você dorme num lugar confortável? A temperatura tá boa? Eu sempre deixo um cobertor na beira da cama, não importa se é verão, se é inverno, porque se eu sinto frio à noite e eu não me cubro, eu tenho uma noite muito ruim. Então eu prefiro acordar suada e quente do que ficar com aquela sensação meio de friozinho à noite, né? Isso me deixa completamente rígida. Enfim, são várias coisas para se pensar em relação ao sono. A própria alimentação, café, a qualidade da comida que você ingere, principalmente à noite, é muito pesada. Ficar no celular, no quarto, né? Muitas vezes isso atrapalha o sono, agita a cabeça, ficar vendo muita coisa na TV antes de dormir. Então, tem várias coisas para se pensar. A médio prazo, né? Curto prazo, fadiga, é muito difícil de dizer, assim, de generalizar. Eu acho que pode envolver vários fatores, pode envolver desgaste emocional, pode envolver alimentação, pode envolver período de estresse, sobrecarga física, mental. Então, é uma coisa muito individual que você precisa ter essa autopercepção. E aí, fazer esses ajustes urgentes para conseguir mudar. Putz, isso aqui eu acho que tá me tirando muita energia, eu vou mudar e tal. Médio prazo, olhar para o sono, olhar para a alimentação e tentar achar no meio desses seus dias um momento de um pouco mais de disposição, que eu acho que vem muito quando a gente começa a aceitar aquilo que está acontecendo com a gente e começa a encarar com um pouco mais de carinho. Pode parecer um pouco estranho, enfim, não sei. Quem já me acompanha há mais tempo já me ouviu falar muito sobre isso. Mas mudar a forma de olhar para as coisas, que nem eu falar de dizer, eu sou toda ferrada, eu tenho dor, eu não consigo fazer nada, e falar, não, tudo bem, eu tenho certas coisas aqui, mas tá tudo bem, eu vou no meu ritmo, eu respeito o meu corpo. Isso dá uma diferença muito grande na nossa própria disposição para fazer as coisas, né? Quantas pessoas eu já ouvi que eu atendi ou que conversaram comigo, enfim, que falaram, nossa, só de ter essa conversa já me sinto melhor, já fiquei com mais, né, entusiasmo para fazer alguma coisa. Quantas vezes a gente não se inspira com alguma coisa e tira forças, né? Tira a motivação de coisas que você não achou que você ia ter. Nossa motivação, nossa disposição está muito relacionada ao quanto a gente está motivado internamente para aquilo, né? O quanto a gente está inspirado para aquilo. Então, lógico, se eu tô num momento muito ruim e tal, uma bola de neve, vai ser muito difícil eu ter essa disposição. Então, eu posso começar a olhar para isso. De que forma que eu começo a ressignificar as coisas, mudar a forma que eu enxergo, para conseguir virar essa chave, sair de um estado de crise permanente, fadiga, dor, para um estado onde eu consigo começar a fazer outras coisas. E aí a fadiga eu acho que é muito isso. Talvez começar fazendo alguns ajustes mais práticos, como eu falei, de sono, de alimentação, de talvez tentar alguma coisa diferente. Mas tem em mente isso dessa questão mais psicológica, mais emocional, mais inspiracional da coisa. E aí saber que por mais que você esteja com dor, com fadiga, às vezes, claro, dentro do seu limite, que você que vai descobrir, às vezes vale a pena fazer um esforcinho para dar início a essa sua nova fase mais ativa. Né? Como eu falei, eu sou super a favor de exercício, eu sempre incentivo que as pessoas façam exercício. Então, muitas vezes eu tô assim, meio não, ai meu Deus, acho que não vai ser bom ir, eu tô cansada, é melhor eu descansar e tal. Mas eu paro e falo, não, acho que vale a pena hoje esse esforço, mesmo por essa sensação de conseguir. Às vezes eu já fui fazer exercício muito cansada muitas vezes, né? Mas aí o que eu faço? Que nem eu falei, caminhada, light,
num lugar perto. Se eu vejo que realmente eu tô muito mal, eu volto pra casa. Mas eu faço alguma coisa, mesmo que eu ande 20 minutinhos só pra espairecer um pouco também, né? Só espairecer um pouco, às vezes sair. Tem uma avenida aqui perto que rapidinho eu andando tô lá, eu consigo, às vezes pego um Uber também, enfim, ônibus. E aí de estar ali, de me movimentar, de sair muitas vezes desse lugar que você tá ali, da sua casa, fechado, isso já traz um movimento que pode te ajudar. E, gente, vai acabar meu tempo aqui. Eu acho que é isso. Assim, sempre tem muita coisa para falar e sempre os casos são muito individuais. Eu acho que o ser humano é muito complexo e tem muitas coisas envolvidas dentro da imensidão do universo de cada um. Então tem coisas gerais, genéricas que a gente pode falar, mas o mais importante é você se apropriar desse seu cuidado para você entender o que vai ser melhor para você, né? Se informa para que você seja capaz de tomar as suas próprias decisões. E cria ânimo para começar ou para voltar para o exercício físico, que eu tenho certeza que vai trazer benefícios, né? Seja ele qual for, seja um alongamento no chão da sala, seja uma caminhada. Pessoal do Instagram, vai fechar o meu tempo aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo. E, pessoal,